Olá, pessoal, de volta com o Ricardo. Ricardo, como é que você tá? Tudo em paz, Carlinhos. Tudo Ricardo, bem. a Braskem anunciou Pois um é. acordo com o governo do estado na ordem de 1 bilhão e 200 milhões. O estado fala, a gente não conhece os termos do acordo, não sei como é usar. O acordo não foi É o que se sabe é a nota da Braskem, né? As duas notas de marketing do governo e da Braskem. O estado fala na questão de 5 milhões de investimento, 5 bilhões de investimento, né? Vamos por partes, né? Por ponto. Então, eu estou falando das informações que a gente tem, né? Mas, enfim, antes se falava em 30 bilhões, em 20 bilhões, e acabou se tornando 1,2 bilhões. Eu queria que a gente partisse daí, Ricardo. Esse acordo da Braskem com o Estado, ele é o suficiente? Você acha que ele é justo? Ou você acha que ele é irrisório? Olha, acho que justo, nem acho que nem os 20 ou 30 bilhões, né? Seria justo. Mas vamos lá. Eu ontem recebi uma ligação de um personagem governista, que é um cara muito articulado ali com o Paulo, e ele me perguntou isso. O que é que você achou desse acordo? Eu disse, no mínimo surpreendente, né? Estranho, né? Ele disse, é um acordo pífio. Porque a sensação geral é de que foi um acordo pífio. Eu até escrevi um pequeno texto remetendo a uma entrevista da secretária Renata Santos, que é uma pessoa séria, né? Enfim, uma técnica, né? Já esteve aqui, uma pessoa que sabe do que está falando, né? Entende muito bem, né? De grana pública, do dinheiro público. E ela, nessa entrevista, em novembro de 2023, ao Metrópolis, que é o portal, né? Brasília, né? Ela dizia que imaginava-se que o prejuízo provocado pela Braskem, e obviamente seria a pedida do governo, né, para a indenização, seria 20 bilhões no mínimo e 30 bilhões, né, no limite, né, no estresse. E por quê? Porque a perda para o Estado era muito grande. Só de ICMS, a projeção de perda em 10 anos era de 3 bilhões de reais, só de ICMS. Isso, de repente, sem que ninguém soubesse, como não se sabe, pelo menos até o momento que a gente está gravando, como se chegou a esse cálculo, o acordo sai, divulgado, como você disse, pela Braskem, de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Aliás, a Braskem também foi quem divulgou o acordo da prefeitura, não foi a prefeitura. Divulgou, depois a prefeitura reafirma, né? E com detalhe, também a expectativa da prefeitura era 10 bilhões e ficou em 1 bilhão,7. Mas fato concreto, o Estado, 1 bilhão e 200 em 10 anos, gente. Dividido em 10 anos, diluído. Me disse esse personagem, com o governista, com quem eu conversei ontem, que o governador disse que ia tentar antecipar essas parcelas. Mas, independentemente disso, gente, as críticas feitas, que eu acho que eram justas ao prefeito JHC, né, de que ele dava por quitado, né, tudo o que viesse a acontecer em decorrência, né, das ações da Braskem após aquele acordo, o governo do Estado fez a mesma coisa. Está tudo resolvido. Ou seja, o que acontecer, o Estado retira a ação, né, que tinha contra a Braskem e fica tudo com plena quitação. Ou seja, o que a Braskem fez deixa de ter feito, né, porque pagou pelo feito, aliás, pelo mal feito. Isso é muito ruim. Outra coisa no discurso, que era uma crítica justa feita pelo governo do Estado, pelo governador Paulo Dantas, inclusive, né, de que tudo só deveria ser resolvido após a solução do problema dos moradores das áreas atingidas. A gente tem um pedaço da cidade hoje considerado imprestável, que imagina-se que a Braskem vai usar, apesar de que tem definição, por exemplo, a própria CPI, né, da Braskem diz que não, aquele território não pertence à Braskem. Mas há quem entenda que sim. E se está no papel, sempre tem o risco da Braskem dizer, olha, esse pedaço da cidade é meu. Né? Quem sabe ela não vai reivindicar daqui a 10 anos, 20 anos. Mas o fato é que o problema da população, aqui saiu de lá, a gente fala 60 mil pessoas, não foi resolvido na totalidade.
A indenização por danos morais continua ridícula, né? R$ 20.000 por moradia, né? E tem os moradores do Flechais. Recentemente, e nós divulgamos, você há de lembrar, o relatório independente, um estudo feito por instituições internacionais e também por uma universidade aqui, Universidade Federal do Espírito Santo, do Departamento de Geologia, que apontam que tem um risco geológico para quem mora na região dos Flechais. Aí fica, resultado, resolvido o problema do Flechal? Não está resolvido. E aí, mas foi resolvido o problema do governo, que era essa verba da Braskem. Eu não sei como se chegou a esse valor e por que se reduziu tanto diante da expectativa que se tinha de uma mega indenização, que, convenhamos, só deveria vir, de acordo com o que o governo havia anunciado, só deveria vir depois de solucionado o problema dos moradores. Ou seja, está tudo muito errado. Prefeitura está errada, governo do estado está errado. E, enfim, isso paga o quê? A quem? E os moradores, efetivamente, enfim, que foram os grandes prejudicados. Você tem sua vida, ali tem gente que tem a sua vida toda de várias gerações, ali no Pinheiro, em Bebedouro, e que de repente vê isso tudo ser destruído por R$ 20.000. Aí vai para o imóvel, né? O cara financia um outro imóvel para poder, enfim, com o dinheiro que recebe da Braskem, não sei se dá para pagar um outro imóvel, mas, enfim, é uma outra realidade e não paga o que aconteceu, o que a mineradora fez. A Braskem afundou um pedaço da cidade. E ainda, segundo esse estudo, realizado por várias instituições, né, ainda com risco de afundar outra parte da cidade, que é a região dos Flechais, que corre risco e está resolvido para o governo do estado e está resolvido para a prefeitura. E vamos lá, além dessa expectativa de valor ser muito maior, em 10 anos, por que 10 anos? Quem fez esses cálculos? Como foi esse acerto? Como eram essas conversas? E por que o governo rendeu-se aos argumentos da Braskem para chegar a esse valor pífio? Na verdade, numa frase resolveria isso, né? A montanha pariu um rato. Veja só, fazendo uma correlação com a Sete Mariana. Lá houveram óbitos, mas também o número de pessoas atingidas é menor. 170 milhões. 170 bilhões. Bilhões. Né? Foram diversas outras ações. 1,7 com 1,2 dá 2,9 bilhões. A Braskem se livrou do problema. Ainda corre o risco de ser dona da área, que há um entendimento aí. A gente falou com... A gente trouxe aqui para o Semicast o Ricardo Melro 2 vezes, do professor Luiz Marques. A gente trouxe... ultimamente a gente trouxe o presidente da ADEME, que falou das questões socioeconômicas, que são impactos do que aconteceu com a Braskem, com o Farol. 2,9 é nada, Ricardo. É nada. Troco de bala. O cara que negociou isso por parte da Braskem... É um gênio, né? Das finanças. Deve ter recebido até mais do que isso, né? Para chegar a esse valor. Ele vai ganhar uma cidra no final do ano, um champanhe de presente da empresa. A cidra está de bom tamanho, não? A cidra, né? Uma coisa impressionante. Não tem o que falar, né? Você ficou sem palavras agora. Não, eu fiquei impactado quando eu vi, primeiro, a surpresa, né? Que ninguém sabia, tudo resolvido discretamente. Imagino que deva ser dessa maneira, né? E, de repente, a Braskem anuncia acordo, notícia relevante, né? Sai nesses veículos de economia, né? Valor econômico. Braskem anuncia acordo de 1 bilhão. Como é que é? Eu vi isso à noite, né? Na noite do dia, né? Foi a segunda-feira, né? Em que isso foi anunciado. E confesso que eu fiquei absolutamente surpreso de como é que é. Como se chegou a esse valor, sinceramente, eu não sei. Eu acho que seria o caso. Assim como o prefeito não fez, me parece que o governador também não vai fazê-lo, de esclarecer, olha, nós chegamos a esse valor, enfim, que isso não tem nada a ver com os moradores, que eles serão protegidos, porque não é o caso. Não é o caso, como não está sendo o caso também na prefeitura. Na verdade, gente, eu vou repetir uma coisa que parece que é marcação da minha parte. O que um político disser, não escreva, porque você vai perder o papel. É isso, cara.
não tem como avançar muito, né? A gente aguardar. Os termos não vão ser publicizados porque tem aquela questão do sigilo e tudo. Como não foi o da prefeitura, só anos depois com aquele... É sigilo com dinheiro público, Carlinhos? Alguma outra coisa. Aí o governador, em contrapartida, né, e não por coincidência, anuncia um investimento de 5 bilhões de reais em obras na região metropolitana. Tomara. Mas eu lhe pergunto, isso vai ser feito em um ano? No último ano de governo vai ser feito um investimento de 5 bilhões em obras. E outra coisa, vai ser você que vai contar esse dinheiro, Carlinhos? Não, eu não sou muito bom de contadeira, não. Porque o meu dinheiro é muito pouco, é fácil de ser contado. Não, isso é modéstia dele. Você sabe que é modéstia, né, Cristóvão? Mas ninguém vai contar isso. Vai chegar lá, não, vai terminar o governo, estão em curso as obras e tal. Gente, é propaganda, não tem jeito. Comunicação do governo, de qualquer governo, em qualquer nível, é propaganda. Propaganda é parte da comunicação, mas não pode ser definido como a comunicação. E o que a gente tem, de um jeito ou de outro, se é a escola alemã, se é a escola americana, porque começa nos Estados Unidos, na verdade, né? Fato concreto e objetivo é que o governo não tem comunicação, tem propaganda. Todos os governos, gente, é desse jeito. E gasta-se muito. Governo Lula, todo mundo reclamava, né? Que o secretário, o ministro de comunicação era fraco, entra o Sidônio Palmeira, porque é um gênio da propaganda. Ele é considerado um gênio, como outros eram considerados gênios da propaganda, não da comunicação. Repito, a comunicação tem a propaganda como parte, mas ela não é a propaganda, a comunicação. Mas essa batalha perdemos. E há muito tempo. E o detalhe, como eu estou velho já, né? Saindo aqui de campo daqui a pouco, quem sabe, né? No futuro a meninada aí diga, epa, para com isso, não aguento mais essa xaropada. Tá, vamos lá para a dica cultural. Vou pegar o meninada que você falou aí, já como gancho. A meninada no caso, a nova geração de jornalismo pede muito que me encontra ou que manda dicas de livros sobre jornalismo. E aí eu vou aproveitar um momento que está tendo esse Black Friday, não acredito muito nisso não, mas está tendo esse Black Fraud, né? Black Fraud. E falar do Chateau. Nunca falei do Chateau aqui. O Chateau é um livro do Fernando Moraes sobre a vida de Assis Chateaubriand, jornalista, político, personalidade. Hoje seria influente, não sei, influencer? Acho que não. Eu acho que uma coisa ele seria canalha. Canalha. É um grandíssimo canalha. Mas que criou um império de jornais, os Diários Associados, né? E a amizade dele com presidentes, com embaixadores, presidentes do Brasil e do mundo. Ele extorquia, né? Presidente no mundo todo. Uma forma... Do Brasil, na história do peculiar, Brasil. Eu vou deixar o peculiar entre aspas, de fazer comunicação. Então, o livro é um calhamaço, ele é grande, Chateau. Ele não está muito na moda você ler, então vou logo avisando, é um livro grande. Quem se propõe a fazer jornalismo gosta de ler livro grande, espero que sim, né? E esse livro, que já foi 150, 180, por ele está sendo vendido na Amazon por R$65, com capa dura, inclusive. Então, é uma chance inúmera. É um livro fundamental. Assim, se você quiser ler 5 livros sobre o jornalismo brasileiro, Chateau tem que estar no meio, é obrigatório. Todo jornalista, toda pessoa que queira saber um pouco mais sobre a história do Brasil recente, tem que ler Chateau. Chateau, de Fernando Moraes. Para mim, a maior e melhor biografia já escrita no Brasil. Eu li, eu devorei. Né? Você está dizendo, eu vou comprar outro exemplar para mim, que eu gosto disso, de comprar, porque o meu tá bem velhinho, desgastado pelo tempo, mesmo eu comprei quando saiu, e foi uma leitura absolutamente apaixonante. O Chateau, como eu disse, era um grandíssimo canalha, assassino, né? Ele matou um oficial, enfim, foi, entre aspas, um acaso, porque ele não era a pessoa que ele queria matar, mas matou, ele atirou e matou, e depois foi absolvido, porque ele manipulava a justiça, inclusive. Eu lembro que o jornalista, garoto ali, eu via muito a citação de Nelson Hungria, grande jurista, um sujeito que gerava legislação. E aí você vê
a atuação dele para beneficiar o Chateau, diz, olha, ele podia ser um grande teórico, mas na prática era mais um a cometer, enfim, irregularidades, que era o caso, para proteger ele, no caso da filha dele, Rosita, que era a filha do Chateau, com uma argentina, que ela queria sair do Brasil. E ele criou uma legislação por conta disso, conseguiu, era impressionante. E o Chateau, desculpa, você me provocou, estou lembrando na memória aqui, tem uma história dele com o Churchill, que é absolutamente fantástica, né? Ele cria uma comenda do cangaceiro, e vai entregar isso ao Churchill. Churchill tinha saído já do governo, tinha sido primeiro-ministro mais uma vez, e ele foi entregar essa comenda ao Churchill, e leva um facão, um gibão, e vai entregar ao Churchill. Só que o Churchill já estava com uma certa demência, né? E também sabia lá quem era Chateau, ele embaixador do Brasil em Londres, né? E quando ele vai entregar, pergunta ao Churchill, lembra de mim? Churchill não. Aí ele, quando sai de lá, ele diz, vou acabar com ele. Amanhã o resto do mundo todo vai falar mal dele por minha causa. Era um sujeito que hiperdimensionava o tamanho dele. Mas é porque ele foi muito poderoso, ele manipulava presidentes da República, manipulava congressos, manipulava o judiciário, ele era poderoso. Talvez você compare ele com alguém, assim, numa dimensão menor. Local, né? Local. Mas só que ele era muito mais do que isso. Um sujeito com esse poder, né? Mas era também um homem de coragem pessoal muito grande, né? Chegou ambicioso, né? Até o último momento, ele já depois, diários oficiais associados, né? E que é engraçado, que ele não deixa para nenhum herdeiro, né? Não deixa para os filhos, ele deixa para o condomínio, ou seja, deixou para confusão, uma confusão que nunca se resolveu ali. Assis Chateaubriand. Mas vale muito a pena. E, se eu falei demais, me desculpe, mas é a mais apaixonante. E vou mandar buscar mais uma edição para tê-la comigo, né? A outra está lá, velhinha, né? Já desgastada e tal, mas eu quero uma nova. Eu quero ter ali, eu sou menino bobo com livro, bobo, gosto de ter livro. É engraçado, você um dia desse, eu não gosto de emprestar livro. Não gosto, porque tem um ciúme, é a única coisa. Eu tenho também, enfim, dos meus entes queridos, mas livro é o único objeto que eu tenho ciúme, é livro. Pois bem, e eu escolhi também uma biografia, sem saber que você fala da biografia, que é outra biografia fantástica, que também não é um livro. É um caramaço. É um caramaço, são quase 800 páginas, né? JK, o artista do impossível. Esse livro foi escrito por um jornalista que era colunista de Internacional, de vários veículos de comunicação. Era um grandíssimo escritor também, Cláudio Boiunga. Esse cara morreu em 2022. Eu me lembro dos comentários dele na TV Cultura, eram maravilhas sobre política internacional. Ele era lúcido, né? E tinha essa história, não era comentário do que está escrito na internet, não, era do que ele conseguia enxergar, porque hoje tem isso, né? O cara lê na internet e vai para frente da câmera e faz, enfim, o seu discurso como se fosse original. E o Boiunga, ele faz uma pesquisa, ele era apaixonado, você vai ver logo nas primeiras páginas que ele era um homem apaixonado pelo JK, Juscelino Kubitschek. Mas o JK era, de fato, uma figura para se apaixonar, era um sedutor. Não apenas para as mulheres, que ele realmente, né, ele era conhecido, inclusive, por isso, namorador, né, Carlinhos? Era um galanteador. Mas era um... Galã na origem da palavra. Pois é, e detalhe, não sei se você viu aqueles comentários que a gente fez aqui sobre a turma do Clube de Esquina. Os caras adoravam ele, né? Juscelino era uma referência, os meninos ali. Em relação com a Bahia, o ACM, Pois é, só que ele não era violento, né? O ACM era um cara violento, né? Era um coronelão. O Juscelino não. Era simplesmente um sedutor. E ele conta aí a trajetória do Juscelino dentro da história do Brasil. Pega, inclusive, anterior, né, a ele. É um grandíssimo livro de história do Brasil. Desde Juscelino Kubitschek, desde Getúlio Vargas, até
o governo Kubitschek, até a morte do Kubitschek, que é uma coisa que, enfim, o CONI levantava suspeita, né, se ele foi assassinado e tal. Tem um livro do CONI, ele e Ana Lee, O Beijo da Morte, eu acho que é uma coisa mais ou menos assim. E não foi. Ele ia no dia, né, disse, ao encontro da grande paixão da vida dele, que era Roberta Pedroso, que era mulher de um ex-amigo dele. Mas essas coisas acontecem, não estou aqui culpando ninguém por isso, não. Mas mostra como ele era um sujeito voluntarista, mas determinado, voluntarista. Era um cara que, por exemplo, decidiu que ia construir Brasília no meio de um comício. Alguém grita no meio e Brasília, e a capital, nova capital do Brasil, vai ser construída aqui, naquele território ali em Brasília, porque tinha sido um sonho de Dom Bosco. Ou seja, ele usava todos os artifícios para seduzir. Era um mentiroso, mas eu pergunto, quem nessa seara não era? Só que ele era um mentiroso produtivo. Um cara construiu uma cidade naquelas circunstâncias, uma capital federal. Ele transformou aquilo numa capital mesmo, né, planejada. 48 horas antes da inauguração do Brasília, não tinha telefone. Ainda não tinha sido resolvido. E ele conseguiu resolver isso, colocou as pessoas certas nos lugares certos e cobrava delas para que desse certo, para que fosse feita a tempo, e conseguiu. E, obviamente, depois foi caçado pela ditadura. Né? E é engraçado que ele defendeu, junto ao Tancredo Neves e ao Ulisses Guimarães, a votação no Castelo Branco. O Castelo dá o golpe e depois é eleito pelo Congresso como presidente, né? O Congresso elegendo ele para cumprir o mandato tampão. E ele foi convencer, né, o Ulisses e o Tancredo, né? Disse, olha, ele é diferente, é um general diferente, eu conversei com ele é um cara que leu muito. Aí o Ulisses vira para ele e diz, mas leu os livros errados. Mas fato concreto, ele é um sujeito enorme que ninguém duvida que seria presidente da República de novo. Eu me lembro meu pai falar do Juscelino, uma boca cheia, né? E todo mundo que se referia ao Juscelino era dessa maneira, pela capacidade de fazer o Brasil ter esperança, de acreditar no próprio país. O cara se elege presidente da República, o Brasil é campeão do mundo de futebol. A Bossa Nova surge. Era um Brasil completamente diferente. Traz, com todos os equívocos, né? A indústria automobilística para o Brasil. Errou muito, mas como ele acertou. E olha, uma vez eu escrevi, não sei se eu estou certo ou não, mas eu escrevi isso e fiquei convencido dessa história, de que um povo vive sem muita coisa, mas não vive sem esperança. Sim. E o Juscelino trazia essa esperança para o povo brasileiro. Grandíssimo personagem, JK, o artista do impossível. Quem quiser encarar 800 páginas que o faça, mas vale muito a pena. Assim como o Chateau, eu li apaixonadamente. Cláudio Boiunga. Eu até fui ver, né? Tem na estante virtual, né, esse livro. Mas eu lembro que na época esse livro saiu pela Objetiva, eu e os meus amigos mais próximos, todos nós compramos, todos nós lemos praticamente ao mesmo tempo e passamos longas horas de conversa sobre o Juscelino Kubitschek para chegar à conclusão. Que sujeito imenso. Para além das 800 páginas. Para além das... Pois é. Ou seja, a gente pode mais. A gente pode mais. A gente já pôde mais. Então, por que não poder mais? É isso. Democrata, viu? Um democrata. Ricardo, grande abraço. Grande abraço. Grande abraço, pessoal. Até a próxima semana.